Muito boa noite a todos. Vamos hoje à segunda parte do livro Quem Pensa Enriquece para Mulheres. E hoje teremos três apresentações. Eu vou apresentar o capítulo 9, 10, a Cindy, 11, 12 e a Grace, 13, 14 e 15. A Grace ficou aí com três capítulos, né? Para fechar com a chave de ouro, três capítulos. Bom, então vamos ter uma apresentaçãozinha com alguns resuminhos que eu fiz para tentar exemplificar, para tentar mostrar para vocês uma forma mais visual. Eu gosto, e aí vocês me falam se vocês estão enxergando. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Conseguem enxergar? Maravilha. Bom, Sim, então capítulos 9 e 10. É... Bom, quando eu comecei a ler o capítulo 9 e 10, me veio na cabeça uma mensagem, né, um trecho bíblico, né, que fala sobre quando duas ou três pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. Me lembrou muito esse trecho. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus e eu gosto muito do livro, a Bíblia. Eu acho que ele é um livro, assim, que nos ensina muito, ele tem muitos aprendizados para gente, e me lembrou isso. E ele fala, né, em Mateus 18, 20, né, sobre esse trecho, e me lembrou muito em algumas questões, e me lembrou também mais à frente sobre isso, porque esse trecho, né, que fala reunidos em meu nome, ele fala tanto no sentido de que Deus não precisa ter tanta gente reunida para Deus estar ali, quanto também no sentido de quanto a gente está reunido com outras pessoas, com uma outra pessoa, a gente tem uma força maior. E aí é onde começa a questão da mente superior, que vai falar sobre esse capítulo 9, né? Então, a mente superior, ela é uma força, você junta as forças, né? Então, você torna ali um grupo, uma dupla, você simplesmente vai juntar as forças, né? Uma coordenação do conhecimento, do esforço da pessoa, para que você tenha ali atingir um objetivo. Então, de alguma forma, você vai se reunir com as pessoas, seja com mais uma ou um grupo, para poder atingir esse objetivo, utilizando dali de algumas habilidades. E aí, ele fala sobre as vantagens, né? Tem as vantagens óbvias, que quando você se reúne em um grupo ou uma dupla, você tem ali a que eu exemplifiquei, né? Quando você tem habilidades, finanças, vendas. Aqui abaixo ele está cobrindo, mas você tem finanças, vendas, criatividade, comunicação. Você junta e são os alicerces dali da mente superior, e aí você consegue atingir a fortuna, a riqueza, quando todas estão em harmonia, ou quando todas elas estão coordenadas. Por isso que muitas empresas a gente pode ver, fala assim, nossa, mas aquela empresa parecia tão boa e foi à falência, mas porque elas não estavam em harmonia, coordenadas, porque tinha alguma ali desse alicerce que estava pendente, que não estavam totalmente em harmonia, mesmo cada um tendo a sua habilidade. Mas ele fala da vantagem não óbvia, que é você juntar ao espírito, que é onde me lembrou essa passagem bíblica, de você estar com duas ou mais pessoas, você torna a terceira mente, uma terceira força, uma força muito maior, onde uma mente, elas estão no espírito ali, um benefício espiritual. E ela se torna tão forte que as duas mentes, ou mais, né, ali quando você fala terceira mente, mas podem ser outras pessoas também, elas vão poder extrair daquela força para poder atingir aquele objetivo, que é onde chega numa fase psíquica que ele fala, né? Então, é a parte que ele fala que é não óbvia, né? Que não é tão, digamos assim, claro, porque o claro a gente fala, ah, beleza, vamos reunir as forças, cada um junta suas habilidades. Mas essa força maior, né? Que é você tá naquele estado de espírito, todo mundo em harmonia. E aí, esse papo de harmonia me lembrou uma história, né? Eu lendo o livro, me lembrou uma história muito interessante. A cocada da motivação e da harmonia. E essa foto dessa cocada é uma foto real do meu negócio.
quando eu tinha um negócio de doces, que vai ficar para uma outra vez, que eu vou contar para vocês sobre o meu negócio de doces, mas eu quero contar uma outra história sobre a cocada. Eu trabalhei numa multinacional e eu era trainee, entrei como trainee, e lá as pessoas tinham o costume de trabalhar muito, era um trabalho muito exaustivo por cada projeto. A gente entrava no cliente, fazia um projeto e depois ia embora, ia realizar algum trabalho específico. E todo mundo precisava estar ali muito alinhado, estar ali muito focado. E era muito cansativo, e de vez em quando a galera gostava de consumir um docinho, uma bolachinha. E eu falei, bom, eu gosto de cozinhar, então eu vou levar uma cocada, que é um dos doces interessantes que eu gosto de fazer, um doce que geralmente agrada a todo mundo, e eu vou levar para motivar a galera, para a gente poder ali comer um docinho de vez em quando. E além disso, eu era uma trainee um pouco diferente, porque eu já tinha alguma experiência no mercado de trabalho e eu também levei algumas soluções que a galera estava um pouco desesperada, porque eles não conheciam sobre o trabalho, sobre um setor específico do cliente. E eu, coincidentemente, eu conhecia sobre o setor. E aí eu mostrei sobre o serviço para o sócio, para o gerente, para os seniors. E a gente entrou em harmonia para poder fazer dar certo aquele trabalho. E aí o sócio sempre observava, nossa, mas eu nunca vi uma trainee assim, motivada, que motiva a equipe, que sempre está para cima. E foi um projeto assim incrível, né? A gente trabalhando ali e teria um ano seguinte, passando ali, eu de trainee, eu ia para assistente, mas e aí eu vou falar para você, antes de passar para essa próxima fase, Ariana, o que que tem a ver essa história da cocada? Bom, no livro ele menciona que não existe nada melhor do que você trabalhar em uma equipe onde todo mundo trabalha numa mesma meta em comum. A química da paixão, do comprometimento compartilhados carrega ar de energia e as ideias começam a fluir como que sem esforço. Então as coisas fluíam porque estava todo mundo ali em sintonia com o objetivo de fazer o projeto dar certo. Mas um belo dia, depois passado que esse projeto deu certo, a gente ia fazer um outro projeto nesse cliente. Mas tudo virou desarmonia, porque entrou uma nova pessoa na equipe, que era uma das chefes, uma pessoa acima de mim, era abaixo do sócio, do gerente, e ela desequilibrou toda a equipe. Ela tirou pessoas de lá porque ela simplesmente não ia com a cara, porque ela simplesmente não queria e começou a implicar com todo mundo e causou um caos com o cliente, enfim, criou uma desarmonia total. E ela decidiu que ela simplesmente me odiava e que ela não queria meu trabalho. Ela tirou todos os trabalhos importantes de mim e falou: não gosto do seu trabalho, mas não me explicava o porquê. E falou que ia me tirar do projeto e disse que contou a esse sócio, que inclusive gostava do meu trabalho, que queria me tirar do projeto. E segundo ela, ela ia tirar do projeto e o sócio falou para ela: se você tirar ela do projeto, é melhor você mandar ela embora. E aí ela, piedosamente, como ela disse, que achava melhor ela não me mandar embora, que ela ia não me mandar embora, que ela ia dar uma chance para mim para eu continuar no projeto, porque ela tinha dó de mim. Embora eu fosse uma péssima profissional, ela ia me manter lá por dó, mas que eu era péssima, embora ela não dissesse o porquê que eu era péssima, sendo que muitas pessoas elogiavam o meu trabalho. Pois bem, eu falei, então tá bom, eu agradeço a sua dó, agradeço e eu vou mostrar o meu trabalho para você. Muito obrigada pela sua piedade. Isso eu falando em muitas lágrimas, é muito difícil eu chorar em trabalho, mas foi uma das únicas vezes que eu chorei em trabalho. Pois bem, e o que isso tem a ver com a história? Bom, não há nada pior do que trabalhar em uma empresa onde os membros têm objetivos ocultos e não compartilham da mesma meta em comum. O resultado é um ambiente carregado de energia negativa e, em geral, com muito esforço perdido. O projeto foi muito tenso e a gente não nem sequer conseguiu entregar o projeto para vocês terem noção como foi pesado essa situação. E eu descobri que a cocada era a cocada da discórdia. Alguns meses depois, anos talvez, uma colega dessa senior, que depois ela virou gerente, que era colega dela ali, amiga muito próxima, chegou e falou assim: Nossa, Ariana, sabe, você lembra que você fazia cocada para a equipe? Depois você me passa a receita dessa cocada, porque essa cocada era muito importante, porque o sócio não queria nem te tirar do cliente, a gente fez de tudo para te tirar do cliente, a gente fez de todo esforço para te tirar do cliente e ele não conseguiu porque ele dizia que você era uma pessoa muito importante no cliente, que você fazia cocada, que você era uma pessoa motivada. Aí eu falei, não é sobre a cocada era só um detalhe, porque o que ele gostava no meu serviço, a cocada era só um complemento, mas a minha motivação, o meu trabalho era
o complemento de tudo ali que ele gostava do meu serviço. E passado ainda mais alguns anos, eu descobri que a piedade que ela disse que teve de mim, que ela ia me mandar, que ele disse que ia me mandar embora se fosse sair do projeto, que era para mandar embora, que ela teve piedade que ela ia me manter. Na verdade, ele disse para ela assim que ou eu ficava ou ela tinha que ela sair, que o cliente era meu, que o lugar era meu, que se ela estava incomodada, ela que saísse. Só que eu não fiquei sabendo dessa história na época. Ele não falou isso para mim, foi uma outra pessoa que presenciou ele contando isso para ela e falou: "Não, querida, você tem que sair, ela fica". Só que ela contou do lado que ela teve grande piedade de mim. Bom, e aí eu te pergunto, ela queria colocar as pessoas dela. E aí o livro ele menciona vários trechos de que parece que as mulheres são receptivas para trabalhar em grupo mais do que os homens. Enquanto homens, aí as mulheres costumam relacionar-se com companheiras de trabalho, clientes e vendedores como amigas. Ou ainda, os homens são da zona de combate, as mulheres são do círculo de apoio. E aí é uma coisa que às vezes a gente se questiona quando a gente lê uma coisa dessa no livro e fala: "Nossa, mas eu trabalhei com uma mulher tão complicada, que me fez sofrer tanto", e a gente pensa: não sei se uma mulher realmente é uma pessoa interessante para trabalhar. Será que as mulheres realmente são boas líderes?". Calma, nunca generalize, porque essa foi uma amostra de uma líder que eu trabalhei. E aí eu fui mais à frente. Eu peguei e puxei todos os chefes que eu trabalhei, e aqui são vários, porque nessa empresa a gente trabalhava em vários projetos e às vezes a gente mudava de chefes. E em toda a minha história de vida de várias empresas que eu trabalhei e dessa empresa também, o total eu tive aproximadamente 24 chefes e 19 mulheres, e 24 chefes mulheres. E aí eu dei uma nota para esses chefes homens, foram 24 e 19 mulheres, eu dei uma nota para cada um deles. Bom, os homens receberam 17% desses homens receberam uma nota de ótimo, mas as mulheres receberam 26%. Então, em uma amostra de 100 homens e 100 mulheres, 26 mulheres são boas, recebem a nota ótimo, e o homem recebe 17 homens recebem uma nota de ótimo. Em contrapartida, péssimo também as mulheres ganharam, porque 37 mulheres a cada 100 receberam nota péssima, enquanto 29 receberam nota de péssimo. Só que tem um dado curioso aqui. Os homens receberam nota de médio em 54% e as mulheres de 37%. Será que os homens, eles são talvez ali mais neutros sempre, e as mulheres, elas são mais extremos, ou elas são ótimas e péssimas e têm um extremismo? Não sei. Essa aqui é só uma amostra minha, da minha vida pessoal. Não sei, não fiz um estudo do IBGE para ver como é que funciona, mas foi a minha experiência. E eu vou te falar que dos chefes que eu tive, as melhores realmente foram mulheres, as que eu mais aprendi, que eu tive histórias boas, que eu tive relacionamentos interessantes e que muitas eu levo amizades até hoje. E homens também, mas mulheres, aqui eu falo, né? Até o trecho desse livro fala, muitas das minhas melhores amigas atuais são mulheres do meu capítulo da WPO, que também coincide com alguns capítulos da minha vida profissional. E aí, a virada dessa história, dessa chefe carrasca, eu mostrei para ela como que as coisas funcionam quando você trabalha com empatia, quando você trabalha com sinceridade. E no final das contas, ela começou a gostar muito do meu trabalho, ela começou a ver realmente quem eu era, e alguns anos depois ela me chamou para ser madrinha de casamento, e outros anos depois eu chamei ela para ser minha madrinha de casamento. E aí ela, depois de anos, ela falou: "Você me ensinou muitas coisas que eu não sabia". E ela era uma pessoa muito ferida, ela tinha muitas mágoas da vida dela, até pessoal, que ela levava para o trabalho. E eu simplesmente, com o amor, com a empatia, com o trabalho sincero, com a verdade, com a paciência, aos poucos eu fui mostrando para ela como que as coisas funcionavam, como é que era a forma de eu trabalhar e que as coisas podem ser separadas e ao mesmo tempo juntas. E aí a gente virou muito amigas. E essa foi uma virada da história. Bom, e aí, desses chefes que eu tive um casal de chefes excelente, que aí entra na mente superior do homem e da mulher, que eu posso citar eles de exemplo, que eles
se juntaram e tornaram essa mente superior do homem e da mulher. Eles são um exemplo, assim, incrível de dupla que fizeram, se tornaram e tornaram essa mente superior. Eles têm um negócio que não é enorme, eles não são milionários, bilionários. Bom, milionários eles são. Eles não são super bilionários. E eles têm um negócio que cresce a cada ano, e eu sou muito amiga deles até hoje, assim, são pessoas incríveis. E eu aprendi demais com eles. E eles têm uma sintonia de habilidades dos dois, que inclusive fala isso no livro, que um tem algumas habilidades diferentes dos outros, e eles divergem, às vezes, das opiniões, mas mesmo quando eles divergem das opiniões, quando eles não concordam com alguma coisa, essa discordância também faz muito sentido e ajuda o negócio deles crescerem. Eu acho eles incríveis, assim. Sempre que a gente trocava ideia, eu falava, cara, vocês ensinam demais. E na época eu nem conhecia o Thiago, meu marido, e eu falo, um dia eu quero ter um relacionamento igual ao de vocês. E eu consegui esse relacionamento, e eu também posso falar que eu tenho uma mente superior com meu marido. A gente consegue coisas incríveis quando a gente se junta e a gente tem o nosso grupo, a nossa dupla, com uma mente superior, que a gente tem os nossos propósitos ali. Então, digamos que uma comparação, né, aí com o livro desses dois exemplos. E esse assunto, né, de harmonia de homem e mulher me faz iniciar o capítulo 10, que é o mistério da transmutação do sexo. O que seria isso, né? Bom, a transmutação do sexo simplesmente ela significa você transferir a sua energia sexual para outras áreas da vida. Mas não é aquela coisa vulgar, aquela coisa absurda de você ir lá e para fechar um negócio, você, e aí, gato, vamos fechar negócio? Não, não é uma coisa assim. É o magnetismo ao seu favor, a favor do sucesso. Bom, e aí temos aqui uma lista de coisas que eu coloquei aqui que temos no livro, né? Que é o aperto de mão, aquele aperto de mão firme, até naquela. Tem coisa horrível de a pessoa apertar a mão, com aquela mão mole, assim, é muito esquisito, né? Então, o tom de voz, boa tarde, né? Aquela pessoa que tem aquele magnetismo, a postura, o movimento, as vibrações, os adornos que a pessoa utiliza. E aí, o que é esse magnetismo, esse carisma? Bom, é aquele borogodó, aquele tempero. Sabe aquela pessoa que tem aquele tempero? Aquela pessoa que a gente. Não sei se vocês lembram na escola de vocês tinham, mas na escola tinha aqueles meninos ou meninas muito feios que você falava, gente, eu não sei o que essa pessoa tem. Que era aquele pegador que você falava, mas o bicho é feio e pega um monte de mulher. Mas era aquela pessoa que tem aquele sex appeal, aquele tempero, aquele borogodó que você fala assim, o cara é bom de papo, o cara tem aquele jeito ali e faz ele ser, de aparência ele fala, não. Mas você conversando com a pessoa, ela tem um borogodó, ela tem uma coisa que você não sabe explicar, né? E aí, bom, por que que isso é útil? Por que que esse borogodó, esse carisma é útil? Bom, para desenvolver e entregar uma personalidade magnética, vai te ajudar a ter sucesso. Você precisa ser uma pessoa carismática, né? Para você poder conseguir. As pessoas gostam de estar do lado de pessoas carismáticas para você conseguir, inclusive, começar uma conversa, às vezes, de negócio, ou a pessoa vir até você, quando você é uma pessoa magnética, você pode começar negócios ali, com esse magnetismo. Então, vai te ajudar na autoconfiança, no amor próprio, no domínio, né, sobre a sua vida. E o amor próprio também, obviamente, aqui como educadora financeira, eu não posso deixar de puxar a sardinha para o meu lado, o amor próprio sobre a questão do dinheiro, você ter a confiança, você mulher, né? Ter essa autoconfiança de também ter o cuidado sobre o dinheiro, de você cuidar do seu dinheiro, mesmo que você seja casada e que seu marido seja o provedor principal, mesmo que você não recebo o dinheiro ali. Ah, mas o dinheiro meu marido recebe, meu marido paga as contas, meu marido que cuida dos investimentos. Não. Você ter domínio também, você ter a autoconfiança de falar, não, marido, chega aqui. Vamos ali tomar conta do dinheiro, vamos entender aqui como é que é as nossas contas. Vamos lá. Você ter isso também. Então, a transmutação do sexo, ela fala sobre isso também. Você ter a sua autoconfiança também para ter decisões sobre o dinheiro. Então, é importante você ter esse conhecimento. E aí, eu aproveito aqui para no intervalo comercial para fazer uma propaganda sobre o meu negócio, já que a gente está falando sobre dinheiro, precisando, temos aí treinamento individual ou em grupo para investidores iniciantes, anote aí meu WhatsApp, fique à vontade, quem quiser saber mais sobre dinheiro. Passado o intervalo comercial, bom, Ariana, eu não
tenho esse borogodó, eu não tenho esse carisma, o que que eu faço? Quer dizer, eu acho que eu não tenho, porque muitas pessoas acham que não tem o borogodó, que não tem o tempero, mas elas têm. Bom, se você acha que você não tem, temos aqui uma lista de 21 elementos que o Rio lista para você adquirir essa personalidade magnética. Você vai pegar essa lista no livro Fala Aqui, mas depois eu posso disponibilizar esse material para vocês, bonitinho, mastigado, lindo, que você vai já com a formulinha e vai selecionar 3 desses carinhas aqui. E vai trabalhar nesses 3 durante 30 dias, para você aprender. Vai ser aqui a fórmula do borogodó, entendeu? Vai ser a sua fórmula do borogodó para você ter o sucesso. Então, mas eu não sei o que eu preciso, tal. Então, você precisa o quê? De um mentor. Tá bom, mas eu não tenho mentor, Ariana. Eu não tenho borogodó, eu não tenho mentor, eu não tenho nada. Caramba, você não tem nada, meu Deus do céu. E agora? Vamos lá. Já que você não tem um mentor, o que temos aqui? As cunhas e a mente superior. Porque as cunhas, ela é uma mente superior. Estamos todas aqui reunidas com um propósito, o propósito do network, do aprendizado, do consumo interno, de uma levantar a outra, da motivação. E aqui eu ressaltei algumas coisas, né? Alguns pontos da nossa mente superior. E é onde você pode encontrar, dentro das cunhas da sua mente superior, algumas pessoas para ser a sua mentora, para você poder fazer o seu crescimento ali para sua transmutação do sexo, para a gente amarrar as duas pontas. Bom, você vai responder essas perguntas aqui, eu coloquei algumas coisas, tá? Para você estar nesse grupo, né, que estamos aqui nas cunhas, você vai se comprometer a participar de um encontro no próximo mês? Estamos no último dia, nos últimos dias do mês. Mês que vem vamos ter encontro. Você vai participar? Cadê meu chinelo? Tá aqui. Vai começar a participar direito das coisas? Vai. Então vamos lá. Liste algumas pessoas que você acha grandes membros da sua mente superior. E aí você pode, a partir daí, montar o seu grupo para você se encontrar com essas pessoas que vão ser seus mentores e que você pode montar a sua mente superior, que vão te ajudar, inclusive, nesses 3 pontos que você precisa fazer a sua transmutação do sexo, que você precisa melhorar o seu borogodó, tá? Então, você vai escolher pessoas. Agora que você identificou quem é ou deve ser sua mente superior, identifique a especialidade de cada uma. E o seu grupo, esse seu grupo, nós, as cunhas, aqui tem alguma mulher, que representa alguma coisa que você quer ser nessa vida? Eu duvido que não, porque aqui tem um monte de mulher maravilhosa. Então, tem mulheres que te inspiram aqui? Então, vão ser essas mulheres que você tem que ir atrás para poder te ajudar, para montar sua mente superior, para serem suas mentoras, para poder te acompanhar nesse processo de crescimento. E aí você vai montar, né, aqui, passos para criar uma nova mente superior, tá? Seu grupinho, sua dupla, uma pessoa que vai estar ali juntinho com você. Supere a si mesma. Muita gente tem medo de admitir que precisa de ajuda, tá? Então, eu posso fazer tudo sozinha, não preciso de ninguém, não preciso de mãe superior, esse negócio todo é bobagem. Até a sua internet que você está conectada nesse momento, e essa luz que nos alumeia, Senhor, depende de uma pessoa que está mandando para a gente ali, o cara que está lá gerando energia, gerando internet. Como que você não precisa de alguém? A água que a gente está tomando foi uma pessoa que estava lá trabalhando para gerar água para a gente, para chegar na nossa casa. É impossível um ser humano não precisar de ninguém. Impossível, não existe. Assim, não existe. Nem se você morar no meio do mato, você precisa dos animais, você precisa de alguma coisa, você precisa da chuva, você precisa de tudo, de Deus, você precisa de tudo, do universo, você precisa da natureza, não existe, tá? Então vamos lá. Convide pessoas que se comprometerão a ajudá-lo a atingir sua meta. Tenha respeito pelo comprometimento delas. Como você pode retribuir? Lembra do nosso princípio do dar e receber das cunhas? É isso. Você vai tomar dessa pessoa o aprendizado, tudo que ela tem ali, tanto em questão da energia, lá de trás do espírito, de a gente montar a questão da mente superior em espírito, mas também dos aprendizados. Ela vai oferecer o aprendizado dela, a técnica de venda dela,
Mas também você vai oferecer o quê? Pode oferecer a sua técnica de criatividade e vocês vão se ajudar, vai ter uma troca ali, vocês vão se juntar, o que você tem a oferecer e o que você quer. Tem a respeito, já falei, e desfrute da sinergia, né? Então, da sinergia, da energia dali. Então, vá animado, vai com vontade, vai com um desejo ardente, que a gente já, né, fala ali no livro, também vai com esse desejo ardente, com essa vontade de de realmente fazer a sua mente superior chegar no seu objetivo, que é o propósito. Bom, e aqui, por último, um trecho que eu amei desse livro, que eu me identifico muito, que ela diz: passado 13 anos, gosto de brincar dizendo que sou um sucesso da noite para o dia, com 10 anos de preparação. Mas a minha preparação, Ariana Souza, eu considero que foi de 30 anos. Porque desde os meus 5 anos de idade, eu tive grandes desafios na minha vida. Então, eu sou uma mulher de sucesso e de muito valor, com um preparo de 30 anos. Então, muito obrigada, minhas cunhas queridas. Ai, Ari, você Sensacional, me Ari. emociona, viu? Você me Arrasou. emociona. De verdade, você me emociona. Assim, de saber que eu fico emocionada, de verdade. Porque por mais que nós estejamos aqui em 10, eu dupla, a Bel também acho que está em dupla, a Fer está entrando aí, ai, que legal. É que nem é o que eu falo, quando as cunhas é para o mundo, mas não para todo mundo, é justamente sobre isso. É você estar conectada com as pessoas certas. Porque foi até o que eu falei ontem numa das entrevistas, a gente estava falando sobre liderança, né? Onde foi falado muito sobre liderança, aí falando das cunhas, eu falei assim, são três pessoas totalmente diferentes, eu, você e a Bel. A gente olha para as coisas de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo a gente consegue formar uma mente superior porque a gente vai atrás do nosso resultado, que é isso que a gente está buscando, né? É crescer, mas com qualidade, com qualidade. Eu sei que às vezes a gente fica chateada, volta a falar, que a gente está ali em 80 pessoas dentro do grupo, é uma coisa online, não é uma coisa presencial, e as pessoas ainda não participam. Mas para mim, está tudo certo, porque vai vir quem tem que vir. E na hora que a gente chegar onde a gente vai chegar, porque a gente vai chegar. Você entendeu? Esse é o meu objetivo. Eu falo com vocês, e vocês duas são minhas mentes superiores, porque vocês são as guardiãs das minhas metas, que nem eu falei, né? Que vocês sabem qual é o meu objetivo, né? Então, assim, vendo tudo isso, eu entendo que vocês captaram exatamente o que a gente quer fazer. A gente olha de maneira diferente e vamos seguir com as cunhas, porque eu fico extremamente emocionada. Só adendo uma coisa que eu achei super legal que você falou que eu anotei, da Cindy lá e começar para eu não me perder. Primeiro, quando você falou do seu marido, daquele casal, existe uma coisa no relacionamento que a gente precisa concordar que a gente discorda. Eu Sim, sempre eu gosto amo dessa essa frase frase. sua. A gente precisa concordar que a gente discorda. E 20% do relacionamento é discordar, porque aí é a hora que nasce a paixão por alguma coisa. Você entendeu? E aí os 80% que a gente concorda faz acontecer. Sim, Então, eu acho que do livro, quando você falou do casal, tudo, eu pensei exatamente isso. Eu falo, gente, você tem que discordar, porque é discordando que forma a paixão. E aqui também fala que é a paixão que é o sucesso, né? Que sim. forma o sucesso. Então, discordar, concordar que a gente discorda, faz todo o movimento para a gente criar uma mente superior. Não, Entendeu? eu amo essa frase sua. Eu adoro usar. Concordamos em discordar. Eu acho perfeito. É isso aí, é isso aí. Vamos lá, Cindy, agora o show é com você, amiga. Boa noite, meninas. Bom, já Bem-vinda, vou pedir Cláudia, bem-vinda, desculpa. Fê. Vou pedir Peraí, desculpa que a rapidinho, minha Cindy, gata desculpa. tem o hábito de falar, Vou só imagina. tirar foto rapidinho que a Ana Possebon vai sair. Fernanda, É, cadê você, Fê? Deixa eu só tirar foto rapidinho. porque a Ana vai desligar a câmera, né? Façam poses, passem perfume.
Sorrisos. Deixa eu ver se todo mundo saiu com o olho aberto. Não, deixa eu ver. Saiu, peraí. Ah. Não, eu pensei que a Eliane tava com o olho fechado, mas não tava, não. Ah, eu gosto, todo mundo sai bonito, né, gente? Tá certo. Gosto que ninguém saia troncho. Eu só quero falar uma coisinha que realmente daqui a pouquinho eu vou precisar sair, mas queria só dar pôr um adendo aqui rapidinho. Eu tenho muito orgulho de ser Cunha e tenho muito orgulho de ser sua amiga também, Ari. Muito lindo tudo que você falou. É isso aí, é isso que por isso que eu também, assim, tô com as cunhas realmente de verdade no meu coração, porque é isso tudo que você falou que é o meu propósito de vida, é unir as pessoas, estar com as pessoas, ajudar as pessoas e também contar com as pessoas para me ajudar, tá bom? Aí eu também tenho Então, muito orgulho, parabéns. Aninha, de você e de ser sua amiga. Eu também, É de uma todas linda. vocês Te amo, sua linda. também. Até sexta. Até. Podem continuar que eu ainda vou ficar mais um pouquinho aqui. Vamos lá, Cindy! Boa noite novamente a todas. Um prazer estar aqui, participar. Realmente é algo muito bom fazer parte de um grupo desses. E não é fácil encontrar pessoas realmente voltadas a esses propósitos. Então, eu acho que a gente tem que dar muito valor mesmo e fazer um esforço sempre, que é o que acontece. Eu até mudei hoje a mentoria de dia para poder estar participando aqui com vocês, que a gente sabe, né? É muito a fazer, é muito compromisso, mas quem quer dá um jeito, né? Não arranja desculpa. Então, eu vou começar a falar com vocês e eu já vou fazer um troço contraditório. Por quê? O capítulo 11 é sobre a mente subconsciente. E eu sei que agora, eu falando com cada uma de vocês, eu não estou falando com essa mente subconsciente. Por quê? Porque essa mente subconsciente é aquela parte imensa do iceberg que ninguém vê, que ninguém percebe, né? Ela vem à tona no piloto automático, ela vem acontecer em momentos aleatórios sem que a gente se dê conta. É a nossa respiração, por exemplo. E que provavelmente nesse exato momento que eu falo sobre a respiração, aí sim, esta situação vem para a mente consciente e a gente até lembra de puxar o ar com intenção. Por quê? Porque a gente estava fazendo tudo isso no piloto automático, nesse campo inconsciente, sem consciência mesmo, né? Porém, é a parte que mais comanda a nossa vida. Os dados conferem que tudo que acontece na gente, 95% é comandado pela mente subconsciente, né? Então, olha a importância da gente trazer a consciência, da gente se questionar, da gente conseguir, né? E por que que no livro é colocado isso? Justamente porque se a gente não mexer naquele iceberg escondido, nessa parte que acontece de forma tão automática, nós não vamos mudar esse quadro, nós não vamos progredir, principalmente em áreas que toda a sociedade, toda a educação, toda a parte foi inundada, principalmente na questão mulher, quando a gente fala nessa questão feminina, né? Foi colocado tão subjetivamente, tão secundária, tão nos bastidores, que a gente carrega isso de geração para geração lá nesse iceberg escondido, lá nessa parte que a gente não vasculha, que a gente não mergulha para entender como está. Então,
em dados momentos, né, a hora que eu li, e principalmente que veio o exemplo da questão, né, de capítulos anteriores, que de repente coloca a importância, por exemplo, o seu desejo, o seu sonho, né, você tem, sim, que ter essa habilidade do desejar e do sonhar para poder alcançar alguma coisa. E automaticamente isso vai bater de contra as suas crenças, o que você aprendeu e que também ficou lá arquivado nesse iceberg, nessa parte escondida, e que vai conflitar e muitas vezes, infelizmente, impedir que você realize. Por quê? Vou entrar já num próximo capítulo, porque eu acho que eles se misturam muito. Eu acho que o fantástico desse livro é justamente isso, né? Conforme eu estou lendo o livro e estou trazendo outros ensinamentos e outros porquês, porque faz muito parte de todo o meu processo de trabalho, essa questão do inconsciente, essa questão do que está por trás do que eu estou fazendo, por que eu faço o que eu faço, e etc., eu percebo muito claro a necessidade do ir e vir. Então, a gente, lógico, vai começar a ler o livro e vai seguindo em frente. Como tudo na vida, a gente tende a ter esse processo linear, essa sequência meio que lógica, né? Mas uma das coisas que mais me impactou foi a necessidade do ir e vir, de um certo zigue-zague, de uma busca do anterior para o novo, para o próximo, para que possa realmente a nossa mente, principalmente o subconsciente, absorver esse ensinamento. Então, é um livro que, ao meu ver, ele tem que ter essa discussão, esse estudo, e depois um ping-pong sobre todos esses capítulos em ordem reversa, porque é assim que funciona realmente lá dentro, a nossa mente. Né? Se for olhar o cérebro, a parte que seria o capítulo 12, ele acaba sendo invadido, inundado com tudo que vem sendo colocado na mídia, no acontecimento, no dia a dia, no nosso crescimento, como a Ari colocou bem nessa questão, de repente, assim, ela é uma mulher de 35 anos e ela vê esse preparo de 30 anos. E sim, todas nós fomos bem ou mal preparadas, mas fomos, né, com tudo que nos aconteceu e que foi sendo capturado pelo nosso cérebro e arquivado lá no nosso subconsciente. Então, muitas coisas nós não nos lembramos, né, de falas, de situações, de diversos momentos e até traumas que nos impactou, que sim, nos forjou ser quem somos, mas que às vezes, dentro dessa busca de aprimoramento, de evolução, de conquistas, né? O desejo, ele tem o forte impacto da crença e que o resultado vai ser justamente esse afunilamento, essa situação. Por isso que o mesmo livro ou a mesma receita, dividido em diversas pessoas, acabam em resultados também diversos, né? Porque cada um vai misturar, vai preparar de acordo, o resultado é de acordo com esses dois ingredientes, o desejo e a crença. O que o nosso subconsciente vai permitir que nós fazemos com aquilo que nós recebemos, mesmo aparentemente, todas recebendo a mesma coisa. Então, esse mesmo livro, sendo lido por 10, 20, 80 mulheres diferentes, se cada uma chegasse aqui para explanar um capítulo, ou mesmo se cada uma for explanar o mesmo capítulo, a gente vai conseguir e vai perceber ângulos ou situações que a gente não enxergou, que a outra enxergou, mas que essa junção, e por isso essa grande importância
Obrigada, Ana. Essa grande importância dessa conversa, né? Porque senão cada uma leria o livro, guarda para si, segue adiante e ponto final. Mas, como tudo na vida tem o seu lado luz e sombra, por mais que eu possa ler e reler, vai ter ângulos ali que vai ser sombra para a Cindy e que eu vou precisar ouvir a Ana, a Graciela, alguém chegar e falar para que aquele ângulo que estava escuro clareie para mim, para que aquela situação que o meu cérebro não fotografou e não ficou no meu inconsciente, ou porque dentro do meu inconsciente existiam crenças, existiam ideias que redesenhou aquela situação, possa cair, quebrar, né? Eu sempre falo que a crença o que é? É você sustentar como um tampo de mesa e os pés são as referências. E quando outra pessoa consegue, derrubando esses pés, né, quebrando essas referências, que às vezes são só uma ideia, uma coisa que a gente ouviu muito e que aquilo virou a nossa verdade. Mas quando a gente se permite que os conhecimentos, né, a clareza de conhecimentos vai derrubando ideias que não tinha esse alicerce, não tinha essa base sólida, aquele tampo que é a crença acaba caindo. E eu acho que é essa a grande função de um grupo desse, clarear, quebrar, derrubar ideias que às vezes foram colocadas ali sem nenhuma estrutura, sem nenhum porquê, mas só porque não tem o conhecimento, a clareza, a objetividade de algo sustentável. Então, a importância que eu vi dentro desse capítulo de que as emoções realmente podem construir algo muito firme dentro da vida de cada uma, né? E novamente vou até usar um exemplo dentro do meu trabalho. Sim, né? É o que eu mais faço, do que eu chamo de lista de autoimagem, que eu faço a mulher sonhar com o que ela deseja, como ela quer ser vista, reconhecida, o que ela mais deseja para trazer aquilo para a emoção. E, novamente, voltando ao capítulo posterior, o cérebro, por quê? Porque a gente tende a pensar mais negativamente. Tanto que no livro tem o dado: 80% do nosso pensamento é negativo. O impacto negativo realmente é maior. E por isso as mídias usam tudo isso, as notícias, né? Você vê, se você acompanhar um noticiário, você vai perceber que a notícia é negativa. Pode ter acontecido muita coisa boa, mas o foco é no negativo. Por quê? Porque aquilo ali vai impactar, vai trazer mais audiência, vai gerar uma emoção maior. Só que quando a gente volta isso para o lado saúde, para o lado e saúde em todos os sentidos, porque isso vai gerando uma coisa e levando a outra, uma reação em cadeia, né? A emoção, tudo começa na emoção, a própria saúde física começa na emoção, o próprio impacto, e também é citado no livro, algo extremamente importante, o desequilíbrio hormonal, né? Então, tudo isso começa a impactar de tal forma quando você se permite, ou quando você nem tem o conhecimento, isso ainda, apesar, né, da facilitação que hoje a gente tem do mundo na palma da mão, mas ainda é comum, porque é um vício, muitas famílias focarem nessa parte noticiário, ou usar a internet, celular, essa facilitação somente para coisas mais corriqueiras, mais o entretenimento em si, e aí toda essa mídia vai levar para esse lado negativo, e isso vai impactando o emocional, que vai impactando a saúde física, que obviamente vai impactar a saúde financeira, a saúde de relacionamentos e a reação em cadeia, tudo aí por água abaixo, né? Então, a partir do momento que a gente tem acesso a um grupo
que pode, né, e que as pessoas têm o hábito de se unir para uma evolução, a gente, mesmo que inconscientemente, a gente está aqui dentro desse capítulo 11 da mente subconsciente, mexendo, cavucando ali, mesmo de pouquinho, e talvez por isso também é algo que às vezes causa aquela barreira, né? Aquela dificuldade de mexer. Por quê? Porque o nosso cérebro tem uma ação corriqueira de sobrevivência. E o que é a sobrevivência? É ele manter no que você já está acostumado. Porque tudo que você foge desse costume, você causa um gasto de energia excessiva. E a sua mente não tem essa distinção, se é bom ou ruim, se é verdade ou é mentira. Então, dentro desse fluxo normal que já está programado no nosso cérebro, ele prefere só que a gente continue aquilo, que a gente não saia daquela... Eu não falo zona de conforto, não, porque nem sempre é confortável, é zona de costume, a gente só foi acostumado a estar ali. Não é confortável, não é gostoso, não é prazeroso, é só o costume. Então, aquele costume, quando é forçado a mudar, aquilo traz barreira, aquilo traz sensações estranhas, mesmo que seja para melhor. Aquele medo, né? E aí a gente volta para o capítulo das emoções do subconsciente, onde ela coloca até a questão do que é as emoções positivas ou negativas, né? Sobre a questão de desejo, é positivo, a fé. A Ari também deu esse exemplo. Eu acho que o livro fica muito forte, essa questão da fé, independente de religião, mas a fé é uma questão positiva e necessária, né? A gente tem que acreditar em alguma coisa, a gente precisa, somos seres de crenças, e a crença positiva é justamente a fé. O amor, o sexo, né? De maneira que realmente tudo que você faz que está te causando prazer, que está te causando situações positivas, aquilo vai sim gerar uma química, aumentar os seus hormônios do bem, da felicidade, e isso vai possibilitar o convívio, o próprio networking, né? A gente fala tanto nisso e é tão necessário, mas tem gente com muita dificuldade dentro disso. E às vezes essa dificuldade é justamente o ambiente que tem dentro da casa ou no trabalho que não está legal e não percebe, né? Então, assim, o seu ambiente, o que você constrói ao seu redor, impacta completamente nos resultados e nas situações que você vai precisar providenciar. Então, todo esse foco, né? Você, de repente, sair de lugares, e isso é uma frase que eu gosto bastante, de questionar mesmo. Então, se questione quais os lugares físicos, emocionais, que eu preciso sair para que a minha emoção, para que o meu bem-estar, para que os hormônios do bem possam estar mais ativos, né? Qual não ou para quem é esse não? E às vezes o não é para a gente mesmo, né? Não continuar um hábito negativo. Então, quando se fala no desejo, para confrontar esse desejo, para que esse desejo possa realizar, você precisa entender esse parâmetro. Não adianta você desejar fazer uma atividade física e, de repente, você continuar com hábitos de eu vou passar e comprar um fast food, isso é mais rápido, eu vou fazer um lanche. Então, uma coisa vai trazendo a outra. É uma reação, né? Uma coisa que não tem como. Então, o livro coloca tão bem, né? Esses parâmetros, a questão de saúde, eu acho que em todas as áreas, né? O foco no que você precisa fazer, e aí dentro dessa positividade, por quê? Porque de repente já é habilitado a sua mente a trabalhar no medo, no ciúme, no ódio, na vingança, na ganância, porque toda a mídia,
tudo que a gente mais costuma ver e presenciar está dentro disso, né? Eu acho que assim, a questão de mulheres, a Ari falou a questão de ter líderes como mulheres e essas pessoas, a mulher tem, e aí também é colocado nesses capítulos, né? O cérebro da mulher, essa consistência é mais para empatia, é aquela coisa da mulher conseguir pôr atenção em diversos pontos ao mesmo tempo. O homem já não tem essa habilidade, ele foca numa coisa só. Então, eu brinco muito que eu falo, realmente o mundo é das mulheres, né? A mulher liderando ali, ela consegue fazer assim acontecer diversas coisas ao mesmo tempo. Porém, hoje o mundo tem muita mulher adoecida. Então, é onde você vê essa rixa que existe com outra mulher, essa dificuldade de fazer um grupo homogêneo com mulheres, por conta desse adoecimento, dessa vibração no negativo, que de repente é uma coisa boba, mas que ela continua inconscientemente se permitindo repetir e repetir e repetir. Eu não vou, de repente, falar muito mais coisa ou dar os exemplos que está muito no livro, porque é como eu falei, todo mundo lê e, de repente, cada um que lê consegue absorver ou prestar atenção em situações mais necessárias, talvez, para cada um, né? Mas eu acho muito interessante colocar uma coisa, como eu falei, dentro do meu trabalho, é o que eu faço muito com mulheres, né? Que eu falo assim, a roupa, a cor, né? E a cor também é algo interessante de se falar aqui nessa questão de saúde, de hormônios, que também colabora muito, né? Com a dopamina, com a serotonina, com todos os hormônios que favorecem, inclusive, a mulher se apresentar melhor, falar melhor, se sentir melhor, né? Mas uma das coisas que eu achei interessante colocar, que nem fala sobre os passos para se transformar, né? Reconhecer. E às vezes esse reconhecer sozinha é muito difícil, pelos pontos cegos que eu citei, né? E todas nós temos essa questão de mentores, e acho assim, todo mundo que quer evoluir precisa ter mentores, né? Mesmo quem é um mentor, é necessário. A gente não sabe tudo e a gente precisa sempre estar evoluindo até para poder evoluir quem vem com a gente. Redefinir essa realidade, eu falo muito que é assim, é brincar, né? Ser mais poliana mesmo, é trazer o faz de conta, já que a nossa mente inconsciente não faz a menor distinção o que é verdade ou não. Então, por que não brincar, né? Pelo menos para aliviar o estresse nessa questão, o que eu desejo? Fecha teus olhos e se vê dentro dessa realidade de faz de conta, sem cobrança, mesmo que venha uma vozinha, né, meio que tirar você daquela situação, insista, persista nisso. A nossa mente inconsciente não faz diferença. Então, ao invés de você passar um tempo vendo um filme que vai te causar um suspense, que você só pensa, mas é só um filme. Não é só um filme. Ele vai causar danos em você, exatamente como se você estivesse vivenciando aquilo fisicamente. Então, procura, né, substituir um pouco essa situação para esse faz de conta com mais prazer, com esses sonhos, com os desejos. Você vai ensinar a sua mente inconsciente a trocar imagens, configurações já pré-definidas que veio desde a primeira infância por novidades. E quanto mais você bombardear a sua mente inconsciente e como que você chega nela, exatamente fechando os olhos e fazendo faz de conta. É você criando um filme onde você se vê. E aí você pode se ver dirigindo o teu carro novo, dentro da tua casa nova, com a sua conquista financeira, seja o que for, comemorando, né? Fazendo um brinde com as cunhas, não
importa, mas traga isso para o seu faz de conta todas as noites antes de dormir, ou todos os dias antes de começar o seu dia. Coloca uma música para trazer essa lembrança. Você vai estar ancorando, isso aí é um processo até de PNL. Você ancora aquela situação e cada vez que você que tocar essa música, seja onde for, aquele filme vai passar em fração de segundo na sua mente. E é exatamente aí que você sabe que foi ancorado alguma coisa dentro desse iceberg enorme que está dentro da gente. E é exatamente aí que eu acho assim, por mais que a gente fale muito sobre todos os capítulos e são importantíssimos, eu acho que dentro dessa parte da mente subconsciente é onde vai ser a chave para todo o resto realizar. Nada acontece no nosso mundo real se não for possível acontecer dentro da nossa imaginação, dentro da nossa mente. Então, assim, todos os capítulos são importantes? Muito, né? É um livro que eu acho que dá muito, muito o que falar, e ele complementa vários outros livros tão importantes quanto, mas eu acho que, assim, essa chavinha virando dentro do subconsciente, você colocando essa importância, nem que você começar como um lembrete, sabe aquela brincadeira de fazer um mural de sonhos? É mais ou menos aí. E você deixar fluir essa situação, todo o resto vira automaticamente. Eu acho que assim, é esse o grande recado, né? A gente tem muito pensamento durante o dia, e isso vem na parte do cérebro, e talvez por isso essa parte do inconsciente fica lá, bem debaixo, bem escondidinho. O nosso cérebro traz 12 a 60 mil pensamentos por dia. Então, imagina cavucar isso daí para chegar no inconsciente. É muita coisa. E o dia só tem 24 horas. Então, o exercício mais fantástico que eu sei até hoje, que é uma das coisas que eu mais uso nos processos, é essa brincadeira. Sabe? Trazer para a nossa realidade um pouquinho de sonho e fazer com que isso ative a nossa mente, ative todos os nossos neurônios para ir buscar. E, mais uma vez, foi muito bom, né? Quem quiser falar mais sobre isso, ou enfim, estou sempre à disposição. Os horários é meio maluco, mas a gente dá sempre um jeitinho. E espero que essa conversa consiga virar aí essas chavinhas e trazer essa importância, né, dentro de toda essa perspectiva. É isso, Entendi, gente. estou apaixonada. Arrasou. Maravilhoso, arrasou tudo que você falou. Foi demais. Ela Obrigada, falou da obrigada. Poliana, hein, que eu falei na semana passada. Exatamente, exatamente. Nossa, foi assim incrível, incrível. E realmente o que você falou é verdade, que cada pessoa tem um olhar por cada capítulo, mas eu acho que é o momento que cada uma vive e aí consegue enxergar o livro de uma forma diferente, né? Também, com Eu, certeza. por exemplo, o que mais me destacou em tudo que você falou e que você não falou foi se afastar de pessoas tóxicas, que o meu objetivo para 2024 é realmente, não é que elas são tóxicas, é que elas me desencadeiam alguma coisa em mim que eu preciso tratar. E aí eu entendi que eu me afastando, eu consigo tratar melhor do que convivendo com a pessoa, Talvez né? eu não falei porque aquela coisa, né? Isso ficou tão óbvio para mim. Eu me separei o mês passado, gente, e foi uma situação dessa, né? 23 anos convivendo com alguém que foi bem tóxico. Então, assim, realmente, o óbvio precisa ser dito, né? Sim, É muito isso, sim, é muito isso. você entendeu? Então, assim, não é que a pessoa seja ruim ou boa, não tem nada a ver. É que quando você fala também sobre o ambiente, de criar pensamentos positivos e negativos, talvez uma pessoa que naquele momento está sendo tóxica para você, te cria pensamentos negativos e acaba te atrapalhando em conseguir aquilo que você quer.
né? Porque a gente, aqui no livro, o exemplo que deu foi justamente assim: se você pensa que uma pessoa faleceu, que uma criança faleceu, isso, aquilo, outro, você vive todo o seu sentimento. Porém, se você. E não é na mesma intensidade que você consegue pensar numa alegria. E a gente tem que trocar exatamente isso, fazer o exercício de pensar em coisas positivas, porque a gente tem a mesma habilidade de criar pensamentos positivos e pensamentos negativos, né? E a emoção que é gerada no nosso corpo é a mesma, tanto do positivo quanto do negativo, né? Mas eu amei. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Pode passar para Graça, porque a Vamos ter Grazi, que gente. falar sobre a voz da Cindy, sobre a voz, o sex appeal da Cindy, que está linda. O Borogodó, o Borogodó. Amiga, Ela tem um gente, vocês... borogodó. Ah, ela tem um borogodó, né, Ariane? O Borogodó. deixa eu confessar uma coisa. Eu reclamei da minha voz para minha médica porque eu faço reposição hormonal, né? Então, o uso de testosterona, eu comecei a falar, eu estou percebendo diferença na minha voz e eu estou preocupada. E ela ainda brincou e falou, você não vai virar um menino, fica tranquila. Eu acho sua Você voz tá ao linda. contrário do colorama, né? Obrigada. Ela tá ao contrário do colorama. Ao contrário. Ela até falou assim, de você estar estranhando porque você ficou muito tempo com uma defasagem muito grande. Então, agora a tua voz está encorpando. E eu assim, né? Gente, eu tô meio rouquinha, né? Mas que bom, Ari, isso, nossa, isso é legal. Eu sou obcecada por vozes. A sua voz, a da Ana Pernambuco também, eu sou apaixonada. Eu sou obcecada por vozes, tá? Então, tá os Por isso que Borogodó. ela faz canto, né, gente? Por isso que ela gosta de ir para o canto. Ó, para você ver Sou como tem tudo uma ligação, né? Bom, agora a Grazi vai fazer, né? A Graciela vai falar. Ela já estudou aí o Napoleão, né? Napoleão Hill, ela vai falar um pouco aí do. Por isso que eu deixei ela por último, porque ela vai acabar emendando no outro livro, né? Mais esperto que o diabo, porque o final do Já, livro já, já começa, né? Já é começa já a trilhar ali o caminho. o outro livro dele, exatamente. Então ela vai falar agora com a gente, tá bom? Obrigada, Cindy. Agora é com você, Grazi. Obrigada pela oportunidade, pela primeira vez de eu conseguir conversar aqui com vocês. Responsabilidade, porque as duas mandaram muito bem nos capítulos. E, na verdade, o meu capítulo, ele encerra, na verdade, né, os 13 passos, e ele entra aqui com o sexto sentido, que nada mais é que o poder do subconsciente, que a Cindy acabou de explanar perfeitamente aqui. E, na verdade, é uma coisa muito interessante que me chama bastante atenção no livro, porque quando a gente tem uma ideia, isso foi muito colocado ali, uma ideia interessante, quando a gente tem uma sensação esquisita, quando a gente pensa, nossa, eu preciso ir para um lugar, não, eu acho melhor eu não ir agora, você desiste de alguma coisa. Tem algumas pessoas que valorizam isso, que é o nosso sexto sentido, que é a nossa intuição. Tem gente que acaba que deixa um pouco isso de lado e acaba pagando para ver, às vezes, até algumas coisas que poderiam ter sido evitadas. A gente fala bastante dessa questão do sexto sentido, porque ele é a nossa conexão com um ser superior. Se a gente para analisar, a partir do momento que você valoriza esse seu sexto sentido, você começa a perceber que ele que vai conectar suas ideias, ele que vai conectar os nossos pensamentos, ele que vai nos auxiliar para que a gente consiga tornar isso realidade, que essa realidade se transforme a partir dos planos que a gente vem fazendo aí ao longo do tempo. Nosso desejo ardente, ele se transformando ali em realidade. Eu coloco, na verdade, ele fala isso muito no livro, colocando o nosso conhecimento, transformando isso em entendimento. Conhecimento a gente pode ter o tempo inteiro, absorvendo diversas informações, mas o mais importante é a gente transformar esse conhecimento em entendimento. Outra coisa que me chamou bastante atenção no livro, eu fiz até uma anotação aqui, que eu achei muito interessante. Shakti Gawain, ele fala do Living in the Light, que falando da gente vivendo na luz, dizendo o seguinte: é tão prático a gente se conectar, porque a intuição ela fala para onde a gente vai, para onde nós não devemos ir,
o que é importante, que trabalho a gente deve fazer, o que é que vai nos trazer alegria. E a partir do momento que a gente consegue ouvir isso como uma orientação interna, e a gente consegue ter esse ouvido, esse olhar interno e prestar atenção naquilo que a gente já tem isso como um conhecimento inexplicável, que a gente chama isso de conhecimento inexplicável, a gente consegue trazer uma vida muito mais rica, muito mais leve e mais feliz. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque quando eu resolvi abrir mão do meu trabalho, eu trabalhei, inclusive quem me convidou para entrar no grupo foi a Fernanda, que ainda está aqui conosco, nós trabalhávamos juntas na consultoria, e ela me falou do grupo, ela falou muito bacana, aí conversei com a Bel e acabei tendo a possibilidade de entrar aqui com vocês. Uma das coisas que mudaram para mim nesse sentido foi seguir realmente minha intuição. Eu fazia um trabalho, trabalhei lá por 23 anos e encerrei em 2022. No final de 2022. E o meu 2023 foi uma busca realmente por um ano sabático, entender exatamente quais os caminhos que eu queria seguir. Foi quando eu resolvi trilhar por um caminho e abrir a minha empresa que chama Leve Mais Vida. E a empresa, ela justamente é um trabalho para eu conseguir conectar todo o conhecimento que eu tive na parte de desenvolvimento humano, na parte de marketing, e o meu lema é exatamente você ter uma vida muito mais prática, mais leve, mais feliz. Então, foi uma coisa que foi muito interessante, porque é exatamente aquilo que eu busco. Foi, mais uma vez, o universo ali mexendo, fala aí um pouquinho desse capítulo. Isso para mim foi muito bacana. Outra coisa que eu fiz tanta anotação, gente, estou resumindo aqui, como eu falei, é o resumo do resumo. Uma outra coisa que me chamou a atenção também é a confusão que às vezes nós temos em relação à emoção e em relação à intuição. Porque às vezes pode existir alguma confusão ali. Nossa, o que que eu sinto? Isso daqui é alguma coisa relacionada à minha emoção ou à minha intuição? E tem algumas características que a gente consegue distinguir uma coisa da outra, porque a emoção, dependendo do processo que você tem emoção, seja uma emoção para o lado ruim ou para o lado bom, ela te paralisa. E a emoção, ela faz com que você não consiga, de repente, ter algum tipo de reação. Você não sabe para que caminho, seja por um caminho de felicidade ou um caminho de dor ou de medo. Porque se você tem medo, o medo te paralisa. O medo não te permite dar continuidade, não permite você seguir. E já no caso da intuição, quando ela te dá um alerta, e a sua intuição ela não é para o lado positivo, mas para um lado negativo, ela não trabalha esse bloqueio. Ela simplesmente ela trabalha com você para que você encontre outras alternativas, mas que você siga o seu fluxo, diferente do processo de emoção. Às vezes é muito difícil da gente conseguir analisar, mas quando você para ir por esse momento, para analisar se aquilo realmente é um medo ou é alguma intuição que te diz não faça aquilo porque não é o caminho, essa é uma grande explicação, porque o medo não te permite pensar. O medo, ele simplesmente te bloqueia. Outra coisa importante. Deixa eu ver outra coisa. Falar principalmente da questão do reboot, a gente dá uma limpada na mente. Isso também é outra coisa bem importante. Trabalhar esse processo da gente conseguir parar, limpar a mente, porque são muitas informações durante o dia todo. A gente tem as informações que acontecem dentro de casa, você tem as informações externas, você tem a rede social que te acompanha, você tem o trabalho que você tem no dia a dia, que nem sempre ele acaba acontecendo da forma e da maneira que você gostaria. Então, você tem ali uma série de informações que você precisa lidar com as emoções que você tem durante o dia. E quando isso acontece, você precisa realmente trabalhar aquele processo de limpar a sua mente. E essa limpeza da mente, ela é imprescindível para que você consiga ter mais clareza de como você vai conduzir
e cada vez mais conseguir ter uma conexão interna e ter a possibilidade de enxergar realmente o teu sexto sentido. Foram duas pessoas no livro que elas citaram duas coisas interessantes. A Ali Brown, que fala da importância de você viver em silêncio para você obter respostas. E a outra pessoa foi a Beverly Sale, que ela fala da escuta de oração. E ainda citou uma passagem da Bíblia, do Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês carece de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá livremente e não repreende por pedir. E é exatamente isso. Esse momento de limpar a mente é o momento de você parar para pensar, refletir e pedir. Se oriente. Se tem alguém que pode te dar essa orientação, esse é o momento. E outra frase para mim, que nesse capítulo ela foi sensacional, dentro de todas aquelas frases citadas pelas mulheres, foi: o instinto é o nariz da mente. Eu achei essa frase assim, ela perfeita, porque ela coloca exatamente o que acontece ali. Quando você consegue seguir os seus instintos e trabalhar os seus instintos, ele realmente vai te orientar por um caminho muito mais feliz. Tá? Partindo desse processo, a gente entra já na próxima parte, que ele começa a falar dos fantasmas do medo e o quanto isso paralisa a gente no dia a dia. E tem os 6 medos básicos, que são aqueles medos que paralisam a gente em determinadas situações, e você começa a identificar algumas características dentro desses medos, e que facilmente você consegue trabalhar um checklist e identificar ali, falar, puxa, olha, eu faço isso. Eu, pelo menos, tive essa autorreflexão nesse momento do livro e pude analisar dentro de cada aspecto do medo aquilo que realmente, para mim, eu não tenho, mas aquilo que realmente ali ainda bate um pouquinho ali na porta. E outra coisa importante é a gente ter a plena consciência daquilo que tem que ser feito e, mesmo assim, a gente não faz. É isso que é a parte principal do medo, é onde ela realmente ela faz com que a gente tenha um bloqueio tão grande que você não se permite evoluir. Vamos começar aqui, ainda no livro falou do Mais Esperto que o Diabo. Lembrando disso, né, Ana? Ele citou a parte do Mais Esperto que o Diabo. Considerando ali os 6 medos básicos: a pobreza, as críticas, problemas de saúde, perder o amor de alguém, a velhice e a morte. Colocando ali a pobreza, ela acaba sendo o mais destrutível e o mais difícil de dominar por conta da questão financeira. O dinheiro ainda tem muita gente que confunde a principal importância do dinheiro dentro da nossa vida. Existe essa confusão. Coloca o dinheiro como se ele fosse a solução dos problemas e não entende que, na verdade, o dinheiro vai ser a consequência do trabalho e de tudo aquilo que você acaba exercendo ao longo da sua vida. Você tem o seu propósito, você faz aquilo com amor, você trabalha aquilo com a troca, e dentro dessa troca você vai acabar sendo bem remunerada por isso. É o caminho da prosperidade, olhando a alegria, olhando a gratidão e olhando o amor, a gente fazendo todo o processo. E ali foram citadas alguns pontos para que a gente identifique dentro desse processo de pobreza, que são os sintomas, né? Dentro desses sintomas, eles colocam a indiferença, porque realmente tem muita gente que se coloca ali numa situação e não tem ambição, indecisão em cima do muro, nunca toma uma decisão ali de forma, sempre esperando que outra pessoa ela se manifeste, dúvida, sempre procurando desculpa para colocar um fracasso que aconteceu, nunca assumindo ali os próprios erros, sempre buscando algum tipo de desculpa. A preocupação, sempre projetando ali falha dos outros, a falha nunca está aqui, a falha sempre está ali em alguém ou alguma circunstância ou algum fator externo.
O cuidado excessivo, sempre o olhar para o lado negativo, mesmo que ali as coisas não estejam caminhando, sempre tem um lado bom em tudo que a gente faz, mas não, você acaba olhando sempre o lado negativo. E a procrastinação, que é deixar sempre para amanhã. Isso é um outro ponto. Procrastinação era uma coisa que eu acabei trabalhando bastante, principalmente o ano passado. Quando eu parei para o meu período sabático, eu percebi que muitas coisas eu fui empurrando. E esse livro ali, ele me deu uns toques bem bacanas ali nesse sentido. E aí, dentro desse processo, ele coloca ali também algumas questões, né? Para a gente estabelecer metas financeiras, trabalhar a questão de educação financeira, não gastar menos do que você já ganha, faz um fundo de emergência, trabalha investimento, conversa com a Ariana, né, Ariana, que já fez ali uma propaganda, começa a investir, vamos ficar de olho no nosso score para que você consiga se manter ali de uma forma equilibrada dentro do processo financeiro. Depois a gente vai falar de equilíbrio mais para frente também. Não gaste só para você se sentir bem, foi outra coisa bem importante que foi levantada ali, e aprenda com os erros. Isso também foi uma coisa bem legal que foi dita aqui. Esse é o primeiro medo, que é o medo da questão financeira. Quando a gente entra para a questão do medo das críticas, normalmente a crítica ela é uma herança. Você adquire isso de uma forma que você... É isso aí. É esse mesmo. Quando você entra no processo de crítica, é alguma herança que você já busca desde a infância. Então, foi algum fator que você já conviveu na sua família, ou algo que durante o seu crescimento alguém já julgou, já colocou que você não era capaz de fazer. Ou então, não faça aquilo, porque não adianta você fazer, você é muito tímida, você não vai conseguir. Então, sempre tem, se a gente parar para ouvir e absorver tudo aquilo que é dito do fator externo e não conseguir trabalhar de uma certa forma o seu entendimento como pessoa, dentro desse processo da crítica, isso você leva traumas gigantescos para a sua vida adulta. E é aonde você começa a enxergar a quantidade de sabotagem que você se faz para diversas ações e diversas realidades que você tem que seguir ali. Você fala, não, isso eu sou capaz de fazer. A hora que chega alguma coisa na sua mão, você trava e que aquilo te impede de você prosseguir. Então, sintomas também desse processo, inquietação, nervosismo, timidez, desvio do olhar, falta de serenidade, a pessoa não tem controle na voz, a pessoa não tem uma postura, ela tem uma fala ruim. Personalidade, ela não tem firmeza, é uma pessoa que tem dificuldade de trabalhar uma decisão. Complexo de inferioridade, ela precisa trabalhar uma autoafirmação, eu preciso mostrar que eu sou muito boa para as pessoas me valorizarem. Extravagância, eu tento acompanhar uma outra pessoa, sendo que às vezes eu não tenho condição de acompanhar, mas eu faço isso para que eu possa ser aceita. Então, existe algumas questões que, às vezes, se a gente analisa no dia a dia, você pode não ter todos os itens, mas às vezes a gente acaba se encontrando ali com algumas realidades que você fala, opa, tem algumas arestas aqui para eu aparar. Falta de iniciativa e falta de ambição. Uma coisa que também foi dita nesse capítulo, nessa parte das críticas, que eu achei muito interessante, que é como se fosse um mantra, ele coloca assim, ó, diga, você é fabulosa. Pense 5 coisas pelas quais você é grata. Então, se a gente trabalhar isso, olhando para você, se encarando e falando assim, ó, realmente, eu sou fabulosa. Eu sou grata porque eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa que eu sou abençoada, eu tenho uma ótima família, eu sou uma colocar tudo que você tem de bom e por que você é grata, e isso faz com que você tenha uma autoafirmação e não caia nesse processo e nessa sabotagem de críticas. Medos e problemas de saúde. Também é uma questão
muito interessante. Muitas pessoas, às vezes, acabam cavucando um problema de saúde, onde às vezes ele não tem, justamente por essa autossugestão. Eu estou ali, eu fico sentindo, eu vejo alguém falando de um sintoma, eu falo, nossa, eu também sinto isso, será que eu tenho? Nossa, ela está com essa dor, será que eu também estou sentindo? Ai, será que isso vai acontecer comigo? E você começa a ver, isso é muito comum. Eu tenho uma amiga que, quando a gente vai viajar, eu acho que a mala dela devia ser uma necessaire de remédio. Qualquer pessoa que sentir qualquer sintoma, fique tranquilo, porque se ela estiver presente, a pessoa vai ser medicada. Então, é um medo daquela sensação de saúde, a hipocondria. A falta de exercício também interfere. A suscetibilidade derruba a resistência, porque quando você tem essa sensação, parece que a tua resistência cai. Então, tem essa questão também. E mimar a si mesma. Você se coloca ali como uma pessoa fragilizada para que você consiga obter simpatia de outras pessoas. Isso também é um fator muito, muito comum. Intemperança, usar álcool. Eu vou beber ou vou usar drogas para conseguir tratar de alguma dor, para ver se aquilo some. Quer dizer, também não é a atitude mais correta. Medo de perder o amor. Medo de perder o amor. 90% das pessoas querem mudar algo em você mesmo. Gente, esse índice eu fiquei chocada. Como que a gente pode olhar que 90% das pessoas querem mudar pelo menos alguma coisa dentro dela mesma e só 2% se acha bonita? Porque ainda existe aquele fator externo, como a gente já vem falando ali dos outros traumas, às vezes não é só uma coisa, não é um medo específico do amor. Às vezes são outros critérios, outras coisas que vieram ali ao longo do tempo, que mexem com o teu emocional, que fazem com que você não tenha autoestima e que nesse momento você jogue toda a compensação ali. Ah, não, isso não acontece comigo porque não tá bom, porque eu não tenho isso, porque eu não sou aquilo. E, na verdade, a gente sabe que não é isso. Quantas pessoas que a gente conhece no dia a dia que você fala assim, a pessoa ela nem é tão linda, tão maravilhosa, mas ela é indispensável. Você vai falar que pode ser que fisicamente, se você for olhar um ato isolado, eu tenho gente que eu acho a coisa mais linda, tem gente que eu adoro, que a pessoa fala assim, nossa, o que você vê nele? Eu falo, gente, eu vejo tudo, porque a pessoa tem tudo de bom. E isso faz a pessoa ficar a coisa mais linda. Então, tem essa questão também que ela é importante. E, logicamente, os sintomas que a gente enxerga, a pessoa ela tem um excesso de ciúme, então ela tem ciúme de amigo, ela tem ciúme da família. Nossa, como que a pessoa conversa mais com ele do que comigo, já fica emburrada. Ou você encontra defeito, você começa a achar defeito nas pessoas. A gente tem que ser uma mulher empoderada, não precisa de tudo isso. Tem que trabalhar dentro daquilo que você é. Todo mundo tem o seu potencial e toda mulher ela tem o seu lado bom. A gente tem que aflorar esse lado e deixar que isso aconteça para que esses medos não impeçam você de seguir a vida e ser feliz. Medo da velhice, mesma coisa. Quantas pessoas elas têm dificuldade de enxergar que a velhice, você não fica mais velha, você só adquiriu mais sabedoria. Você tem possibilidade de remodelar ali, de ressignificar uma série de coisas. O que antigamente você olhava aquilo como um bicho de 7 cabeças, hoje você olha, você nem dá tanta importância. O que antigamente você olhava e poderia causar até uma discussão, um desconforto, hoje você olha e você fala, gente, não vale a pena. Isso é maravilhoso, você conseguir olhar para uma coisa e ver que você conseguiu ressignificar aquilo. Desacelerar. Acredita que está, como que é? Defasado por causa da idade. Não, não está defasado por causa da idade, muito pelo contrário. A idade é maravilhosa. Se a gente souber viver cada capítulo da idade, é uma delícia. Desculpar-se por estar velha, ao invés de se sentir grata por sentir sabedoria, que foi exatamente o que eu falei agora. Maravilhoso.
matar a iniciativa, imaginação e autoconfiança por acreditar falsamente que está velha demais para exercitar essas qualidades. A gente não está velha para nada. Velho está aqui, ó. A velhice está na cabeça. A velhice não tá, é a tua alma. Eu conheço gente jovem que tem alma velha. E isso não tem a ver com idade. Isso tem a ver com a alma. Tem a ver com o jeito que você encara a vida e com as coisas que você quer levar. Então, a parte mais importante também que eu tiro desse episódio: seja ativa e contribua com o mundo. Aproveite o espaço que você tem de sabedoria, de tudo aquilo que você pôde adquirir, e faça com que isso chegue a mais pessoas, contribua com as outras pessoas, que com certeza você não vai ter esse medo de velhice. Você vai se sentir até plena por saber que esse tempo passou e que hoje você está contribuindo e fazendo diferença na vida de alguém. E o medo da morte, que é a única certeza que a gente tem, e é o medo que ainda permeia muita gente. Lógico que você tem ali alguns sintomas que são claros e que acabam trazendo esse medo para nós, que é o medo quando a pessoa ela tem alguma questão de saúde, que ela já acha que ela já não, ela tem o medo de morrer porque aquilo já se apresenta dessa forma. Pobreza, quando a pessoa ela já entrou nos vícios, isso acontece bastante também, quando ela acha que ela já não tem mais saída. Problema amoroso, a pessoa ela beirando a insanidade, e fanatismo religioso. Fanatismo religioso dentro daqueles que a gente já conhece, que até há pouco tempo atrás ali nós tivemos... que nós tivemos ali os exemplos dos homens que se entregam, né, à morte por uma força maior, colocando aquilo como se aquilo fosse algo do divino, né? E o que eu pego daqui da questão da morte também? Eu penso, aproveite cada dia, aproveite o presente. Vamos viver a vida mostrando que coloque a vida, traga ela com significado, mostra para, assim, ó, faça a sua vida ter significado, não deixa a vida te levar. A gente tem que trabalhar a vida com significado. Estou indo muito rápido, gente? Vocês me falem, hein? Porque eu estou empolgadíssima. Eu vou falando dos capítulos aqui e vou seguindo. Outro ponto que ele foi dito aqui também foi a questão da preocupação, tá? A preocupação, ela acaba sendo uma forma de medo que ela é causada pela indecisão. Então, a gente se preocupa. Então, na verdade, é um excesso de futuro, como acontece com a ansiedade. Então, nós estamos aqui, a gente fica com uma preocupação de uma coisa que vai acontecer lá na frente, e a gente, nesse momento, a gente não para pensar no nosso presente. E você deixa de viver o agora, você deixa de enxergar as coisas ao seu redor agora, com essa ânsia de querer descobrir o que vai acontecer lá na frente. E aí, uma frase também que me chamou a atenção quando nós falamos isso foi: preocupar-se é rezar para aquilo que você não quer. Também foi uma frase que me chamou a atenção no livro, que eu falei, gente, é perfeito isso. É exatamente isso. Outra questão que foi dita já por vocês aqui é o quanto o ambiente influencia as nossas decisões e as nossas tomadas de decisões. A gente tem que treinar para a gente se proteger dessas influências negativas. Esse treino ele é importante, porque às vezes você tem como evitar alguns ambientes, outras vezes você não tem. Tem coisas que a gente consegue trabalhar, tem coisas que elas são inevitáveis. Então, esse trabalho contínuo para que a gente consiga se proteger, ele é extremamente importante. E, como encerramento desse processo, eu achei super interessante esse fechamento que fala de uma grande vida. Ela contando aquela história que você luta, ou procurando ali as suas prioridades, para descobrir o que você vai colocar como prioridade. E dizendo que a vida inteira a gente trabalhou para conseguir obter o equilíbrio. A vida inteira
a gente tem que encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E que, na verdade, essa é uma busca que a gente não vai conseguir nunca, porque não existem duas vidas, a gente tem uma vida só. E, na verdade, a grande questão não é você, trabalhar o equilíbrio, e sim colocar prioridade para aquele momento, fazer aquilo com muito amor, fazer aquilo de forma presente, compartilhe com o outro lado. Isso foi a lição mais importante que eu tirei desse momento. E compartilhe com o lado oposto. Um exemplo que eu tiro disso, se alguma questão que eu tenho que colocar entre a minha família, eu tenho um evento para seguir, aquele evento é muito importante no meu trabalho, eu também teria que estar em casa. O que nesse momento ele vai se tornar um fator mais decisivo? Então, eu trabalho meu fator decisivo, eu estou presente naquele meu fator e compartilho a felicidade e a evolução daquilo que eu tive com a minha outra parte. Assim, a gente não trabalha aquela obrigação por equilíbrio, e sim a gente trabalha por prioridades, e você consegue dar, na verdade, a devida atenção para cada um dentro do seu momento. Porque essa vida de, vamos conseguir fazer e trabalhar esse equilíbrio, ela realmente não acontece. E toda vez que a gente trabalha para que fica na mente, não, eu preciso equilibrar, você começa a perceber que sempre tem um lado que fica ali para trás. E depois você não sabe lidar com isso. Então, por isso, o mais importante é, ao invés de buscar esse equilíbrio, vamos buscar ser mais sinceros com a gente, conseguir entender realmente qual é a prioridade dentro desse momento e vivê-lo intensamente e dividir as suas alegrias e as suas vitórias com a outra parte, para a gente ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz. Então, é isso. Faça bem a sua escolha e compartilhe, esteja presente, não olhe como sacrifício, e sim como investimento. E uma coisa que eu penso também, dentro de todos essas voltas que nós tivemos aqui, eu lembro de uma coisa que foi, assim, para alguns, assim, a gente pode até colocar como uma besteira, mas para mim foi uma coisa muito significativa, há muitos anos atrás, tá? Isso eu considero há 25 anos atrás, na época do auge do Maurício Manieri. Quando o Maurício Manieri surgiu, vocês devem lembrar dele, né? Eu gostava muito dele, eu tinha uma loja na Valtier, na Avenida Valtier, ali de Recife. E naquele dia teve um show dele, que era um show extra. E aí eu falava, meu Deus, eu preciso ir nesse show. Só que naquele momento, assim, ó, foi uma coisa que me deu na louca no dia. E aí eu perguntei para algumas pessoas, alguém quer ir? Não, ninguém queria ir. Eu peguei, desliguei e falei, eu não vou. Aí eu olhei e falei, eu não vou? Lógico que eu vou. Aí você sabe o que eu fiz? Fui lá, fechei a loja e fui. E aí, a hora que eu cheguei, falei, gente, agora eu quero ver, eu preciso ver se tem ingresso, eu preciso procurar lugar, mas vamos lá, vou achar. A hora que eu cheguei, era no Palace. A hora que eu cheguei, saiu uma pessoa, eu consegui parar quase em frente ao Palace, eu consegui estacionar quase na porta, nem precisei pegar no estacionamento. Aí, tudo bem. Essa foi a primeira parte. A hora que eu desci do carro, que eu ia para a bilheteria, passou um casal, perguntou para mim, você vai no show do Maurício Manieri? Eu falei, vou. Ele falou, Tó, pode entrar, um camarote. Ganhei um camarote, porque eu estava sozinha. Entrei. A hora que eu entrei, eu fui para aquela parte superior do camarote, o camarote que eu estava era da Fat Family. Eu sentei com o pessoal da Fat Family no mesmo camarote. E aí eu falava assim, falava, gente, não é possível, né? E eu lá, e eles super simpáticos, a gente conversando, eu falava, não estou acreditando que eu estou aqui. Mas tudo bem, a gente ia lá, mas eu falava, não, mas eu quero mais. Você sabe o que eu preciso? Eu preciso ir lá embaixo, porque eu curtia muito ele. Eu falei, não, eu preciso descer. Saí do camarote e fui para a pista. E eu vindo ele lá, tinham duas meninas assim do meu lado, as duas meninas curtindo. Aí uma delas, toda empolgada, cantando a música dele, jogou cerveja, derramou cerveja em mim. Eu fiquei inteirinha, assim, lambuzada de cerveja. Ela, nossa, pelo amor de Deus, me desculpa, não era isso. Eu não fiz de propósito. Eu falei, não, imagina, eu sei que você não fez de propósito, eu sei que foi sem querer, fica tranquila. Ela, não, mas eu vou te recompensar, você fica tranquila. As meninas eram amigas do Maurício. Aí, o que aconteceu? Acabou o show. Elas me puxaram, a gente foi para aquele corredor lateral que tinha segurança, que tinha uma porta preta, para quem já foi no Palace vai lembrar.
abriu a porta, a gente subiu a escada e eu fui para o camarim, conheci o cara e ele assinou para mim o meu ingresso e eu voltei para casa. Então, o que eu quero dizer, para fechar essa história toda, que eu achei que isso foi muito, para mim, foi muito significativo, se naquele momento que eu falei, eu vou, eu tivesse falado, como ninguém quis ir comigo, eu não vou, e eu vou deixar de fazer aquilo, eu tinha morrido ali. Mas a minha intuição falou, gente, vai curtir, vai ser feliz, não é uma coisa que você quer fazer, vai. E tudo fluiu ao meu favor. Eu não sei se, de repente, se eu estivesse acompanhada, tudo isso teria acontecido. E eu poderia ter experimentado todos esses processos. Então, por isso, esse é o fechamento da história que eu digo. Realmente vamos viver o nosso sexto sentido, olhar para o nosso interior, viver a vida, viver o nosso momento, a gente conseguir ser feliz e ter esse olhar ali de respeitar as nossas decisões e ouvir a nossa voz interior. É isso. Muito bom, muito bom. Muito bom. Você sabe que olhando tudo e quando a gente fala, quando você fala de toda essa história, a gente precisa também eliminar a culpa, né? E quando você elimina a culpa, por exemplo, se você se sentisse culpado, que o livro também fala isso, de fechar a loja, você não ia viver tudo isso. Você colocasse o peso da culpa. Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Né? Como que eu vou fechar? Porque geralmente nós mulheres levamos a culpa, né? Com a gente, esse peso da culpa. E aqui fala exatamente isso, que às vezes a gente precisa perder o... Tem uma frase que, né, a gente precisa perder o equilíbrio para ter o equilíbrio. Eu não sei qual filme que é falado isso. Eu acho que é no Panda, não é? Do Panda, que ele fala, às vezes a gente precisa perder o equilíbrio para ter o equilíbrio, né? E foi o que aconteceu. Bom, meninas, se vocês querem ligar o microfone para a gente falar alguma coisa, né? Que a gente tem ainda mais uns minutinhos para a gente poder. Só Eu comentar adorei. que, Grace, eu acho essa história sensacional, porque eu sou uma pessoa que sou muito fã do Iron Maiden, né? E eu também já fiz uma coisa parecida, só que o meu caso foi porque eu decidi seguir a banda do aeroporto. Eles estavam fazendo um evento de descer com o avião deles. E eu falei pro Thiago, vamos seguir? Aí ele, vamos. E a gente seguiu, só a gente teve essa ideia de seguir eles. Ninguém teve essa ideia. E eu segui até o hotel. Obviamente, não deixaram a gente entrar naqueles hotéis que é mais fechado. Aí falaram assim, não, não sei o quê, não pode entrar, né? Porque, obviamente, suspeitaram que eram fãs, né? Aí eu falei, ah, é? Não vai deixar eu entrar? Então tá bom, gostaria de fazer uma reserva. Fiz uma reserva, me hospedei no hotel, fiquei lá até eles descerem, fui lá, tirei foto, até eles aparecerem. Você não vai deixar eu entrar? Pois tá bom, tô aqui. Vocês vão ter que me engolir. E, então, eu acho essas histórias sensacionais, porque só Ótima quem essa é ideia. fã entende. Ótima. Ótima essa ideia, adorei. Adorei, Ari. Bom, Adorei meninas, também. vocês querem fazer mais algum comentário? Outra coisa importante também, que eu acho que o livro começou e terminou com a mesma ideia, que é do equilíbrio. Né? No começo a gente estava falando sobre compartilhar nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, que sempre a mulher tem essa preocupação, que foi uma frase que me chamou atenção, inclusive da Cláudia também, né, que ela comentou na semana passada, que o homem não tem a visão dele é diferente desse equilíbrio, né? E isso me chamou a atenção. E no final das contas, a gente tem que perder o equilíbrio para poder ter o equilíbrio. No final do livro, ele nos dá a resposta, né, de tudo isso. Bom, meninos, eu quero agradecer. Vocês querem comentar alguma coisa? Adri, você não falou nada, Adriana. Desculpa. Nem escutamos a sua risada. Não quer falar nada, amiga? Então tá bom. Bel, quer falar alguma coisa? Fernanda? Eu quero. Alguém quer um gato de presente? Ele acabou de arrebentar o negócio. Você viu que eu estava saindo e voltando toda hora? Porque ele está impossível, gente. É? Mas, ó, Graciela, foi top, assim, foi maravilhoso a tua colocação. E, gente, para mim, pelo menos no meu caso, né, para mim, isso é um exercício diário, um desafio e um exercício diário.
né? Porque a gente tem nossas atribulações durante, né? E daí vem comparação, vem um monte de coisa, porque um consegue ser tão leve na vida e a gente às vezes leva uma vida tão pesada ou lida de forma tão pesada, né? Nas situações que ocorrem na vida, né? Mas é sempre bom ter esse aprendizado. Eu lembro quando eu vi a primeira vez, né? O Mais Esperto que o Diabo, eu fiquei encantada, né? O cara escreveu o livro lá em 1938 e eu lá falando, pô, cara, ele fez uma entrevista comigo, né? Porque toda aquela parte lá dos pobres lá, né? É toda aquela mente, né? Mas, assim, é desafiador mesmo. É legal quando chega para a gente essas coisas, para ver. É esse instinto mesmo de se desafiar todo dia, querer fazer alguma coisa diferente, entender, assim, que tá tudo bem se para outras pessoas é mais leve, para você às vezes não é. Se respeitar, né? E tentar seguir em frente, não tentar, seguir em frente e fazendo o seu melhor, né? Dando o seu melhor. Foi muito legal, meninas. Eu adorei, assim, essas duas reuniões, assim, a todas aí que apresentaram. Parabéns, viu? Quero agradecer a Graça e a Cindy. Foi um prazer estar com vocês, de parceiras hoje. Eu amei a apresentação de vocês. Vocês, eu tenho muito carinho por vocês, por todas aqui, mas estou falando das que apresentaram, tá, gente? Não fique com ciúmes. Ó, a Graça falou sobre os ciúmes, tá? Foi a Graça que falou sobre os ciúmes ou foi agora? Foi a Graça. Foi a Graça que falou Foi. sobre os ciúmes. Não fico. Mas tenho muito carinho, foi muito bom e esses capítulos foram ótimos, assim, né? Como a Cindy, né, tava puxando a sardinha pro capítulo dela, falando que o dela era muito importante, mas todos os capítulos são importantes, mas realmente esses capítulos é que o livro ele tem uma evolução, né? Ele vai evoluindo ali e vai fechando a conta depois, né, ali. Então, ele vai tendo coisas que vão se amarrando e realmente esses capítulos eles vão no final dando uns puxões de orelha na gente, vai começando a tocar no coração, vai começando a tocar ali coisas que a gente precisa realmente ajustar na nossa vida. Então, muito obrigada pela parceria e nós três, foi muito especial. Muito obrigada para todas que assistiram. Sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, eu tenho muito carinho por esse livro, porque eu acho que foi um livro que eu comecei a conversar mais com a Bel sobre isso, e a gente começou a aprofundar mais e a se seguir nas redes sociais, foi por conta desse livro que a gente começou a comentar. Quando a gente conversava por telefone das empresas que a gente trabalhava, e a gente ali comentando alguma coisa, e ela falou sobre o livro, eu falei, também esse livro é muito bom, eu li ele, não sei o quê. Então, eu tenho muito carinho por ele, porque foi um livro que me aproximou mais ainda da Bel. Então, é um livro muito especial, assim, que, nossa, me enriqueceu muito, assim, na minha mente, no bolso também, acho que é um livro que me ajudou também a enriquecer também na questão do bolso. Então, eu tenho muito carinho por esse livro, é um livro muito especial. Então, foi bem interessante também, né, esse livro trazer aí sobre o Mais Esperto que o Diabo. Então, gente, muito obrigada. Hoje foi um dia muito legal. Estou imensamente feliz pelo dia de hoje, grata. Obrigada e as mensagens que vocês mandaram no chat. Não sei se eu respondi todas. Obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção, pelo tempo de vocês. Estou imensamente feliz. Hoje foi um Exatamente, dia pelo muito tempo. especial. E foi muito especial também fazer essa apresentação para vocês, porque para mim as cunhas está aqui no meu coração, então é sempre, é sempre muito especial estar com vocês, de verdade. E a Eliane, não vai falar nada hoje? Não, eu estava esperando. É verdade, não falou Parabéns, nada. parabéns. Estava esperando, mas parabéns, parabéns. Ari arrasou, a Cindy, a Grace, todo mundo arrasou, falou muito bem, muito bem. É mais que um clube do livro, eu diria que é uma terapia em grupo isso aqui, gente. Tanto a reunião passada como essa, gente, o conhecimento que a gente tem, isso é uma mentoria que você paga assim um ano para fazer, você tem 2 encontros assim. Vocês estão de parabéns, realmente. E assim, se for falar, a gente vai ficar mais meia hora aqui falando, então não dá para falar tudo. Mas essa questão do equilíbrio, a gente busca isso dentro das terapias. E olha como tem esse manual aqui para gente, né? Equilíbrio de vida mesmo, né? Parabéns para vocês. Parabéns. Parabéns Tá pelo bom. projeto, Ana, e que venham outros livros assim também para gente. Vamos fazer, com certeza, com certeza. E assim, eu super feliz a Cláudia tá aqui, porque ela quase não participa, né, Cláudia? Liga o seu microfone aí, fala.
Ai, menina, é que é tão difícil, eu tô aqui bocejando que nem uma doida, mas assim, o que acontece, né? Pera um pouquinho. O meu trabalho, ele exige muito das mãos, né? Todo mundo sabe. Então, é assim, é muito difícil eu conseguir me conectar, né? Mas eu falei que esse ano eu ia fazer diferente e estou realmente fazendo. Não sei se eu vou conseguir até o final, eu espero que sim, Só por porque hoje. né, eu acho assim, uma coisa que esse livro falou claramente foi a questão de você realmente bater naquela tecla, né? E fazer, perseverar, né? E eu sou uma pessoa que não é que eu desisto fácil, não é isso. Eu até persevero, mas a prioridade é sempre o trabalho, né? Então, a gente não pode ter esse tipo de prioridade e deixar as outras coisas e muitas oportunidades passarem. Então, eu falei que esse ano ia ser diferente e está sendo diferente. Eu estou aqui, eu até pus esse fundo, porque se eu tirar esse fundo, vocês vão ver a pilha de coisa que tem aqui atrás de mim. Mas eu falei assim: não, eu vou parar, simples assim. Eu falei que eu ia fazer isso esse ano. Então, eu só cheguei atrasada porque a aula termina às 7h30, né? Mas, tá vendo? Até isso eu fui fazer um curso de 7 meses que eu falei, ô Jesus, mas o que que eu fui me arrumar para a cabeça? Mas eu fui me arrumar. Então, assim, se é para melhorar, a gente precisa se priorizar. E eu falei que eu precisava disso esse ano, né? Então, eu fiz a minha lista de coisas que eu quero fazer. Tem muita coisa ainda para fazer, mas eu vou devagarinho para conseguir. Nós Porque estamos se, só no dia 23 de janeiro, ainda falta aí uns Não, é 300 e aquele poucos negócio, dias. né? Tipo, aí vou para academia. Aí no primeiro dia você já anda 10 quilômetros, você já quer fazer todos os aparelhos. No segundo, já tô com dor, no terceiro nem vou. Então, né, agora estando mais velha, mais madura um pouquinho, eu já começo com 3 quilômetros todo dia, que aí eu vou 10 dias, né? Entendeu? Então, é tipo mais ou menos isso que eu estou querendo fazer esse ano. E essa questão do livro para mim foi muito bom, como eu falei na semana passada. Eu não tenho o hábito de ler, eu acho isso vergonhoso, mas eu quero adquirir esse hábito também. E é como todos os hábitos, né? Tem que ter perseverança e tem que persistir. Exato. Então, Exato. E é isso. engraçado, Cláudio, que no livro fala exatamente isso. Se a gente não conseguir acompanhar, na hora que você está crescendo profissionalmente, financeiramente, você também tem que crescer espiritualmente, você também tem que levar a sua família, porque senão você vai Sim, chegar lá defasada. Lá você sim, vai chegar profissionalmente toda bonita, linda, maravilhosa, e a sua família aqui embaixo é toda destruída, toda detonada. Então, ele fala exatamente isso, que não é só enriquecer financeiramente, é enriquecer em todos a roda, né, da sua vida ali, o sim. espiritual, Que, e assim, muitas todas pessoas, as né, partes. muitas pessoas que eu converso, estão vivendo esse mesmo ciclo que acho que é muito ruim, desde a pandemia, por questão de sobrevivência, né? A pessoa só trabalha, 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 trabalha e não consegue fazer outra coisa, né? E acabou entrando, virou um ciclo. É tipo assim, já não é mais, não tem mais certo, não tem mais errado. E eu me vi nessa situação em dezembro, que eu falei assim, não, gente, eu não posso, eu estou adoecendo mesmo, né? E não estou enriquecendo. Então, peraí, tem alguma conta que está errada aí, né, Ari? Então, assim, não pode, não pode. Então, realmente, eu falei que esse ano ia ser diferente e está sendo. Você E tem sabe que que ser um aos dos... poucos, como o próprio livro fala, né? Tem que ser aos poucos, tem que virar hábito, tem que fazer devagar, uma coisa por vez, né? Não adianta querer fazer tudo de uma vez, porque é subindo de degrau em degrau que a gente consegue chegar. E até Exato. mesmo participar do grupo, né? Uhum. Realmente ainda não consigo ficar participando muito, mas esses encontros, eu acho que isso daqui não tem preço, né? Não é que nem você tá no WhatsApp ficar batendo papo. Não, aqui enriquece demais, tanto o lado pessoal, como a Eliane falou, né? Isso aqui é uma terapia, gente. Isso aqui Uhum.
realmente não tem preço, gente. Exato, exato. E você sabe que um dos nossos projetos que eu estava falando com as meninas foi o que a Ariane falou aqui, da gente ter guardiãs de metas, né? Tipo assim, se uma se compromete com a outra em cobrar a meta da outra, em ajudar a outra, pegar na mão e ir de verdade, fica uma coisa mais fácil para você fazer, porque você tem satisfação, você tem que dar satisfação para alguém da sua meta. E aí É. você automaticamente vai criando esse hábito, né? E outra coisa importante também do livro que eu vi, que né, eu acho que foi a Ariana que falou de autoconfiança, né, Ari? Você que trouxe essa palavra, né, autoconfiança. Autoconfiança é uma coisa muito engraçada, porque assim, a gente vai querer conviver com as pessoas que têm autoconfiança. Quando você está numa mesa conversando com várias pessoas, e tem uma pessoa que transmite o sex appeal que a Ariane falou de autoconfiança, quando você Borogodó. vai. Hã? Borogodó. O borogodó. Quando essa pessoa transmite esse borogodó, você tem a confiança de estar ao lado dessa pessoa. Então, quando você olha para uma pessoa e vê que essa pessoa tem confiança para resolver um problema, você vai querer conviver com ela ou com uma pessoa que não tem, que você olha e fala assim, nossa, a pessoa, sabe, quando você joga um problema na mesa e uma pessoa fala assim, não, ela tem confiança no que ela está falando, como ela vai resolver? E a outra fica, não sei, não sei. A gente vai querer o quê? Conviver com essa pessoa que transmite essa confiança. Então, nesse livro traz isso também. Esse borogodó é a gente conseguir adquirir essa autoconfiança para que as pessoas queiram ficar perto da gente também. Né? E que confiem na gente. E para as pessoas confiarem na gente, a gente tem que cumprir nossas metas. Porque isso é um exemplo, né? Visível de que a gente tem autoconfiança. Bom, é isso. Meninas, muito, muito obrigada. A gente está chegando no final aí. Quero agradecer. Se vocês tiverem sugestões de livro, coloca lá no grupo. Que para o mês que vem eu queria um livro que chama As Boazinhas Não Enriquecem, mas eu não estou conseguindo encontrar ele no físico, ele só tem em PDF e eu não estou conseguindo baixar ele. Vou ver se eu acho ele para baixar ele, e que eu acho que é um livro, ele na verdade que ele traz as dores das mulheres por elas não conseguirem produzirem dinheiro. Então, eu acho que isso é real entre a gente. Né? A gente ainda tem essas crenças, essas coisas. Vou ver se eu consigo. Se não, eu estou super aceitando sugestão de livros, tá bom? Para a gente poder estudar. Tá, meninas? Um super beijo. Obrigada. Bel, quer falar alguma coisa? Ari? Tchau. Obrigada. Tchau. A Bel tá que nem os Teletubbies. Tchau! Menina, se você visse o que o meu gato está fazendo aqui agora, eu estou aqui misturando. Para de falar do Osvaldo, ele é lindo, tá? Ele é lindo, eu vou mandar passar férias na casa da tia Ariana. Manda ele vai chamar Nono. É capaz de ir e não voltar mais. Gente, eu tenho Tá, 9 gatos. a gente pode fazer um Eu tenho trato, 9 hein? gatos, a Bel fica reclamando de um. Vê se pode. Gente, eu ganhei 3 aqui de grátis, que eles resolveram achar que a minha casa é moradia, então eles estão morando dentro do forro. Sábado tinha um dentro do capô do carro, ele resolveu Pega pra dormir lá. você, Fê. Não, o polenta, Eles já o polenta pegaram a Fernanda como dona. Pega, Fê. Não foi a Fernanda que pegou ele, eles que pegaram a Fernanda. Eles já são escolheram, Fê. oferecidos, viu? Eles são oferecidos, viu? 3 Não caia, o meu foi assim. O meu foi assim, me foi lá, fez uma ceninha e falou assim, a trouxa, achei a trouxa que vai cuidar de mim. Foi assim. Eu tive 8 que fez isso comigo. Então, tá Eu bom. tenho uma só, mas ela está no cio, acho que mais de um mês, que eu nunca vi isso, e não para de gritar a noite inteira. Dá pra ela, meu Deus do céu. Ela é castrada, ela tem 7 anos, nunca tinha feito isso. Olha, eu estou falando de fundo, deve estar ouvindo. Caraca. Ela fica à noite. Então, eu não sei, acho que até essa mudança bagunçou a emoção da
O Com meu também é certeza. castrado e fica miando feito um louco aqui. Eu não sei. Nossa, impossível. Castrado. Ela tem um Vamos problema juntar aí, emocional gente. seríssimo. Vamos juntar os dois que não faz nada aí junto. Vamos botar os dois. Ai, gente, Ai, eu amo queridos, gatos. então tá bom. Você sempre Tchau, me gente. Beijo, super beijo para Beijo, você. fiquem com Deus. Uma boa Beijo, noite. gente. Uma Boa boa noite. fim de Muito semana. obrigada, viu? Tchau, Tchau, gente. tchau.